É bom estar aqui com vocês, com essa família tão querida, nossos amigos, nossa família estendida no Brasil, certamente. Nossa irmã mais velha, irmão mais velho, um pouco só, né? Então, estar aqui com vocês, nossos irmãos aqui do Rio de Janeiro, nós levamos um abraço para vocês, de toda a nossa família e de nossa igreja ali. Tem várias igrejas e irmãos ali, né, no Nordeste. Eu esteve muitos anos com o pastor Paulo Brasil. Hoje nós estamos morando na aldeia. Estamos na igreja presbiteriana de aldeia com o pastor Harrison. E como esta igreja, nós também estamos tendo muitos filhos nascendo. É muito bom ver isto acontecendo aqui também. E o pastor pediu para eu falar um pouco sobre o projeto lá. Nós temos um projeto Solo Deo Glória. Eu faço isso com alguns outros irmãos. Eu sou o presidente do projeto. Se vocês conhecem um jovem entre 18 e 25 anos que deseja estudar tecnologia e tem uma habilidade nessa área, e especialmente se ele tem um coração voltado para servir ao Senhor, no reino de Deus, em alguma capacidade, até talvez indo para outros países. Deus permitindo, nós vamos mandar 3 jovens agora para Marrocos. Eles vão entrar naquela cultura como funcionários, né, de empresa, mas eles vão, né, ajudar, pregar o evangelho, ajudando uma igreja local, um pastor missionário que já está lá. Eles vão congregar e, né, juntar forças para proclamar o evangelho naquele lugar, mas totalmente legal, porque o rei do Marrocos é muçulmano, né? Eles não permitem cristianismo abertamente. Então é uma estratégia para infiltrar com o evangelho, né? Para derrotar as trevas e expandir a luz de Cristo. Esse é o nosso desejo, e fazemos várias coisas ali. Talvez, se vocês acompanham a gente um pouco, vocês provavelmente têm visto algumas imagens. Pode dar uma olhada lá no projeto Solo Deo Glória. Nós temos um Instagram, por exemplo, e os meninos do projeto, eles colocam fotos ali de algumas atividades que eles fazem frequentemente lá. Lia é mãe de 7 meninos, como vocês sabem, então sempre na correria, educando no lar, etc. Então, irmãos, eu também tenho trabalhado nesta área de aconselhamento bíblico. Eu imagino que vocês já têm ouvido um pouco sobre aconselhamento bíblico, ou talvez muito, né? Eu não sei, né? Mas eu queria falar um pouco nesta palestra, né, desta manhã, sobre as pressuposições, a cosmovisão por trás de aconselhamento bíblico, e tenta comparar isso sempre também refletindo sobre a cosmovisão vizinho, que na verdade reina em nossa cultura e basicamente dominou o Ocidente já por muitos séculos, infelizmente, porque é uma cosmovisão inimigo, em antítese, em guerra com a fé cristã. Então, nós vamos andar hoje, pela próxima hora, nos limites em vários sentidos. Limites tecnológicos, limites, e na verdade, limites intelectuais, tá? Limites certamente gramaticais, tá? Aí nós vamos ultrapassar os limites gramaticais, tá? Então nós vamos precisar. Também o áudio está um pouquinho difícil, e aí, como é o português já difícil, o áudio ficando difícil, nós temos vários desafios diante de nós nesta manhã. Mas eu estou vendo a jovem ali, está me ouvindo, está entendendo, tudo bem? Tá? Então, se ela está entendendo, talvez está sendo transmitido em mensagem, tá? Então, vamos iniciar. Por causa de todos esses desafios, vamos pedir a graça de Deus mais uma vez para o nosso tempo. Senhor, somos dependentes de Ti em todos os sentidos. O sangue está passando por nossos corpos, depende da Tua
providência, do teu sustento. O Senhor é presente em nosso meio, o Senhor é nosso ambiente principal. Nós vivemos perante a face do Senhor e nossa alma é invisível e é um espírito igual o Senhor é espírito. Então comunica, Senhor, através do teu espírito conosco nesta manhã. Esclarece para nós, ilumine nossos corações para que possamos compreender tua palavra e que isso seja edificante para nossas almas e redunde em louvor e glória para teu santo nome, Senhor. Abençoa teu povo nesta manhã e ajuda-nos, capacita-nos, nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes, nossos ouvidos nesta manhã. Isso que nós pedimos. Livra-nos do mal, perdoa-nos nossas falhas e pecados, em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos lá. Davi vai me ajudar. Então, primeiramente nós temos então cosmovisão, pressuposições através em termos de aconselhamento e também o oposto de aconselhamento bíblico, em grande sentido, é psicologia moderna, com pressuposições seculares por trás de muito que está acontecendo neste campo imenso chamado psicologia. Então, aconselhamento bíblico tem entrado na igreja reformada nos últimos 50 anos, basicamente por o trabalho pioneiro de um pastor presbiteriano reformado chamado Jay Adams. Isso por já décadas e décadas. Ele já está em glória. Não sei se você já ouviu falar de pastor Jay Adams, certamente alguns sim, mas talvez a maioria não. E ele estava analisando a situação nos Estados Unidos 50 anos atrás, aonde ele foi convidado para dar um curso de aconselhamento pastoral para a turma lá no seminário presbiteriano do Westminster, que era um programa piloto lá dos Estados Unidos. E então ele na verdade era um especialista nas línguas, na homilética. Ele ensinava nesse departamento pastoral, mas mais na comunicação da Bíblia, pregação. Ele escreveu vários livros nesta área. Só que eles convidaram ele para esta área de aconselhamento pastoral. Então ele foi sondando o material e basicamente, para resumir, ele falou: olha, não tem nada que está de acordo com nossa teologia reformada nos dias recentes. Simplesmente não existe. Não tem nenhum livro escrito por nenhum pastor nesta área que é sólida, que é bíblica, nada. Tudo é intermisturado com conceitos e pressuposições seculares. Então a igreja é totalmente inundida com ideias secularizadas no meio do pastoreio. E todos os seminários, até reformados, se eles tinham um ênfase no aconselhamento, que a maioria nem tinha mais, era psicolarizado. Então, até no Brasil, que é nosso contexto, que é mais importante, porque nós estamos no Brasil, em nenhum seminário que eu conheço, eu acredito firmemente que nenhum seminário ao longo desse século tem tido um ênfase no aconselhamento bíblico. Todos os pastores, então, quando tem uma disciplina nessa área, é chamado psicologia. E o que os professores e professoras fazem no seminário? Eles trazem os conceitos universitários e ensinam isso para os pastores, mas só tem um semestre, ou 1 ano, ou 2 anos no máximo de psicologia 1, talvez psicologia 2. Então todos os pastores batistas, presbiterianos têm recebido ao longo de deste século, uma visão psicologizada nesta área de treinamento. Então, até eles, muitas vezes os pastores acham que, olha, não foi suficiente aquilo que eu recebi no seminário, então o que eu vou fazer?
eu vou para a universidade e fazer uma faculdade de psicologia, para que eu possa me tornar um melhor pastor e ajudar pessoas um a um, ou famílias. Eu sou dependente destas técnicas e ideias que estão na universidade para ajudar a pastorear meu povo. Agora eu quero te perguntar, o que você acha que o pastor Paulo pensaria sobre aquilo? Ou o salmista? Ou Jesus? Falando com mais urgência. Será que Deus e a palavra precisam de uma ajuda dos homens filosóficos para restaurar a alma? Ou a Bíblia é suficiente para restaurar a alma das pessoas? Então essa é mais ou menos assim a batalha. E quando você então fala sobre aconselhamento bíblico, isso é uma área que vai dividir muitas igrejas. Isso já dividiu muitas igrejas, porque nós estamos falando acerca de uma luta não contra necessariamente teologia liberal, porque aquela guerra, infelizmente isso sempre está voltando e tal, mas aquela guerra já foi lutado antes do que o evangelho chegou no Brasil, na verdade. Isso foi lutado em 1850, lá no Oxford, lá no Harvard, lá no Princeton, nos Estados Unidos. Todas as denominações protestantes dividiu sobre aquele assunto. Então hoje você tem igrejas que afirmam a posição bíblica, aí você tem igrejas liberais que estão tem mulheres como pastores, tem homossexuais como pastores. Eles negaram a revelação bíblica. Então o que eles estão ali? Sim, ali é psicologia pura. Na igreja liberal é psicologia pura. Na igreja reformada bíblico é uma mistura nesta área. A maioria dos pastores vão dizer: não, a Bíblia é suficiente para pregar o evangelho, mas quando eu fico ao lado de alguém, na sala, no gabinete, aí magicamente a Bíblia não é mais suficiente para promover o evangelho e santificação na vida dos ovelhos, tá? Mas se você está ouvindo isso pela primeira vez, como muitos no Brasil estão ouvindo isso pela primeira vez, isso entra como um choque, porque isso é contra nossa tradição, isto é contra nossa tradição pastoral. Então muitas denominações, por exemplo, nem vão aceitar isso, tá? Um pé de entrada, porque é um criticismo muito forte contra a prática pastoral da liderança da igreja. Como é que nós vamos agora negar tudo que nós temos feito pelos últimos 30, 40 anos? Porque alguns até têm centros de aconselhamento baseado na psicologia, que o pastor estudou psicologia, então eles têm um imenso ministério individual, pastoral, baseado no Freud, Carl Rogers e tudo mais. Então, se aconselhamento bíblico entra ali, isso vai confrontar eles, dizer que eles estavam errados. Isso é difícil para uma pessoa admitir, Então nós temos vários desafios para que isto entre na igreja, até a igreja reformada. Os puritanos, os pastores reformados depois da reforma protestante, lembra que na reforma protestante um dos grandes temas que voltaram para o palco central foi sola scriptura. Ao longo da história ocidental, em termos da igreja cristã, muitas vezes era romano, mas o povo do Ocidente, eles foram para a igreja para receber perdão, mas era muito baseado num sistema sacramental e etc. A reforma falou: não, sola escritura. Então até nossa visão pastoral tem que ser reformado, e nós temos que pastoralmente guiar as pessoas com todos os problemas debaixo de uma visão bíblica. Então os pastores Calvino e todos eles, na verdade, uma antecedente de Calvino foi Martin Bucer.
Nós temos um seminário, né, Bucer. Ele escreveu um livro, um dos primeiros livros talvez do protestantismo, foi A Verdadeira Cura da Alma. E no primeiro capítulo daquele livro, ele fala sobre o sacerdócio universal, que todos têm que ser envolvidos neste pastoreamento uns aos outros. Ele cita aqueles versículos do Novo Testamento, naquele primeiro capítulo, talvez um dos primeiros livros da Reforma Protestante, um precursor de Calvino. Calvino estudou e aprendeu com Bucer, e aprendeu sobre o sacerdócio universal, que todos nós temos que ser guiados pela palavra. Então os puritanos, eles colocaram a palavra de Deus nas mãos das mães e dos pais, e falaram sobre culto doméstico. Nossa vida por completo tem que ser orientada pela palavra, e eles trabalharam, eles escreveram livros. Nós temos livros puritanos desta grossura, não foi traduzido para português ainda. Por exemplo, Richard Baxter tem um livro deste tamanho, quase 2.000 páginas, com letras assim, sobre todos os assuntos que você pode imaginar: economia, casamento e família, como comunicar melhor, sobre orgulho, humildade. Vai embora, com visão pastoral bíblica. E eles faziam isso por séculos. Quer dizer, isso é nossa tradição, isso é a história da reforma, da nossa igreja protestante. Aí o que aconteceu? Quando, parece que eu estou dando uma história, então, em vez de uma palestra sobre, né? Então, quando a igreja enfrentou este grande inimigo chamado liberalismo teológico, onde a Bíblia estava sendo desconstruída, a Bíblia estava sendo julgado pela razão humana, Descartes e muitas outras figuras como estes, reinando na universidade, eles começaram a criticar a Bíblia, dizendo coisas assim: a Bíblia não pode ser verdadeira, porque nós temos hoje mentes científicas e ciência não comprova que ressurreição acontece, então a ressurreição tem que ser retirada. Isso é só um exemplo entre muitos. Agora, se você tira a ressurreição da Bíblia, você apaga o Evangelho, e sua igreja não é uma igreja verdadeiramente evangélica. Você se tornou uma igreja liberal, onde a voz do homem é a autoridade absoluta sobre até a Bíblia. Deus não é mais autoridade naquela comunidade, naquela sociedade. Razão humana é o novo Deus. Isso reina por muitos séculos em nossa universidade, tá? Agora, quando isso começou a entrar na igreja, a igreja parou de falar sobre orgulho, sobre comunicação bíblica, sobre casamento e família. A igreja parou de concentrar em, assim, aquelas ansiedades na alma. Sabe por que eles pararam? Porque os grandes homens como Hodge, como Bavinck na Europa, como vários outros nomes grandes que eu podia citar, líderes, todo o foco deles foi contra este grande inimigo, teologia liberal. Então, por mais de desde Charles Hodge, todas as nossas teologias sistemáticas modernos, reformados, eles lidam com grandes doutrinas. Eles estão defendendo a posição bíblica contra os ataques seculares, ateus e etc. Mas eles não estão falando acerca de casamento e família. Esta área foi tomada, então, desde 1850, o último livro escrito com uma visão pastoral sobre estas áreas mais práticas do dia a dia, foi escrito por Ichabod Spencer, um pastor batista reformado, em 1850. Você não tem nada reformado nesta área pastoral de aconselhamento por mais de um século, até pastor J. Adams foi estudar, pesquisar essa área, e ele viu nada. Então ele começou um contra-ataque e foi violento. Ele queria destruir a psicologia secular, simplesmente isso. Por quê?
Eu espero que hoje nós vamos entender por que um pouco ele queria destruir. Então vamos lá, cosmovisão. Toda filosofia e todo sistema de crença, toda religião começa em algum ponto. E anterior àquele ponto não existe nada. Nosso ponto de partida reformado bíblico é Deus. Então nós queremos começar ali e admitir que nosso começo é Deus. Aonde é que o mundo que não acredita em Deus começa? Aonde é o ponto de partida deles? Tá? Essa é a grande questão. E essas pressuposições filosóficas faz toda a diferença no sistema que vai ser desenvolvido naquele base fundamental, em cima daquele fé, aquela religião, aquela crença absoluta. Para nós é Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo, a Trindade. Essas são a nossa base. Agora, se você não tem essa base, você vai construir um sistema em outras bases. Vamos analisar então um pouco estas bases. Próximo slide. Sim. Vamos então, em 40 minutos que nos resta, tentar estudar só história e filosofia. Filosofia tem algumas palavras difíceis. Metafísica, ética, antropologia, né? Epistemologia. Sim, nós vamos estudar tudo isso em 40 minutos. Vamos lá? Agora é importante entender isso, irmãos. Religião é uma realidade inescapável perante todos os homens ao longo da história. Não tem nenhuma pessoa que não é religiosa. Agora, a universidade moderna, que na verdade não deve ser chamado de universidade, deve ser chamado de diversidade, porque não tem nada que une as várias disciplinas. Não deve ser chamado universidade. Originalmente foi chamado universidade porque teologia, Deus, a palavra reinava, era o rei das ciências, e todas as outras ciências estavam unificadas debaixo desta autoridade. Então hoje isso não reina mais na universidade. Então nós simplesmente temos estudos diversos sem conexão com algo que organiza tudo. É caos, né? É caos, literalmente. Todas as pessoas têm algo que preocupa de maneira última, e isto seria seu Deus. Então, esta ideia de neutralidade, de suposta neutralidade, olha, isso tem entrado em nossas consciências. O sistema político, o sistema educacional, eles proclamam uma suposta neutralidade. Isso não é verdadeiro. Não há neutralidade. Não tem nenhuma pessoa no mundo, na história, que é neutro. Todos parte de pressupostos, ou em Deus ou em qualquer outra coisa, que seria, em nossa visão, idolatria, tá? Então, vamos lá. E todas essas palavras, também o mundo, eles têm uma visão sobre a história. O mundo secular, o mundo sem Deus, o mundo que não é guiado pela palavra de Deus, eles falam sobre a história. Não é verdade? Na verdade é um grande aspecto da educação moderna, a história. Nós temos uma história. Então, em todas as áreas vai ter um conflito, uma antítese, por causa dos pressupostos que estão sendo utilizados para estudar qualquer área. Ok? Eles também, os filósofos na universidade, eles conhecem essa palavra metafísica, ética, antropologia, né? E vários outros nomes, ontologia, tá? Ok, vamos lá para ver o próximo slide. História nossa. Mais uma vez, uma mensagem de estudo.
Qual é a nossa história? Se eu pergunto para aquele moço que tem 12 anos, esses jovens aqui que tem 8 anos, né, 10 anos, se eu pergunto qual é a história, sabe o que eles vão dizer? Provavelmente eles vão dizer, olha, né, eu sei porque, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nossa história humana começa ali. Agora vamos fechar a Bíblia e dizer, não, vamos apagar isso de nossa concepção, essa história toda de Deus, do jardim do Éden. Vamos imaginar. Aonde que você vai começar? História é guiada por quem? Na visão secular? Se você apaga a Bíblia, a história bíblica? Irmãos, aqui nós estamos nas pressuposições. No início, um Big Bang explodiu e um germe cresceu, e depois de 280 milhões de anos, o ser humano apareceu, aí vai embora. Aonde isso tudo está indo? Irmãos, eles não sabem aonde tudo isso está indo. Eles não sabem de aonde nós viemos, porque antes do Big Bang só existe mistério. Só existe uma pergunta de interrogação. Irracionalismo, o vago, né? Nada produziu tudo. Sim, isso que eles vão ensinar aqui no Getúlio Vargas, não é isso? Isso não é a escola elite do popular, da visão brasileira, não é isso? Os professores que reina na área de filosofia vão dizer o que sobre a história? Eles vão concordar com aquilo que nós acabamos de dizer. Nada começou tudo. Aonde isso está tudo? Eles são ignorantes, porque eles abandonaram a Deus. Eles estão construindo sistemas de ajudar o ser humano baseado naquela história, que nada produziu tudo. O irracional, é tudo baseado no irracional. Agora, porque isso é uma palestra simples, né? Assim, eu acho que todo mundo está entendendo. Como é que eles têm cegado a civilização inteira? Por que é que nós acreditamos naquelas coisas tudo? Porque eles têm escrito 100 livros, e eles usam palavras muito grandes lá. Mas literalmente eles não sabem nada de verdade que é importante. Eles sabem detalhes da criação, mas em termos do tudo, eles estão absolutamente perdidos. Mas nós respeitamos eles como autoridades nessas áreas todas, nas áreas humanas, muitos de nós, infelizmente. Mas olha a nossa história, Gênesis 1:1, né? Agora, Gênesis 3 explica o que aconteceu com o ser humano. Ele caiu, né? E como vocês são uma igreja bem bíblica, eu não preciso explicar. Nós podemos ganhar muito tempo, que eu posso falar só sobre a queda, e vocês vão entender total depravação, que a mente do homem foi caído, a parte moral do homem foi caído, o psique do homem é caído, o homem interior é caído, os relacionamentos são caídos, a comunicação é caído. Agora, se você não acredita na queda, como o mundo ali do Getúlio Vargas não acredita na queda, e olha, lembra que eles são aqueles que estão escrevendo pelos últimos séculos todos os livros didáticos que reinam nas outras universidades, e que aonde todos os nossos professores de qualquer escola pública, eles fazem esta leitura de tudo baseada nesta visão sem Deus, secularizado. Então, por que que a universidade tem intoxicado e tem corrupto, né? Não sei a conjugação, né? Tem atrapalhado nossa visão? É porque nossos educadores e políticos, eles vão para onde? A universidade. Eles bebem destas fontes naturalistas, pressuposições de um outro Deus, e
nós somos infiltrados desta maneira, assim, em todas as áreas da vida, incluindo o tema da nossa manhã, psicologia. Eu acredito que esta área é parecido com educação, porque nós estamos lidando com o ser humano, com psicologia, né? Em outros estudos científicos, matemática, lógica, vamos dizer, química, nestes estudos, arquitetura, engenharia, olha, pega um engenheiro que vai violar as leis da natureza, o que vai acontecer? O prédio vai cair e ninguém vai contratar ele. Então, estes áreas, eles têm uma força da natureza que Deus criou em cima deles. Eles não podem desobedecer às leis do Senhor, senão eles não vão ganhar nem um tostão de dinheiro. Então, ali é um pouco menos perigoso, porque eles estão assim, o cuidado de Deus está ali. Nós temos prédios que ficam em pé, eles podem até trabalhar no nosso corpo físico, porque se ele mata todo mundo quando ele está operando, ninguém vai contratar ele. Então eles seguem as leis de Deus no mundo natural, mas nessas áreas subjetivas, por exemplo, quem é o ser humano no seu homem interior, é ali que é muito perigoso quando estas pressuposições entram para guiar a nossa visão sobre, por exemplo, psicologia, sociologia, porque as pressuposições antropológicas, quem é o ser humano, eles entram para uma grande batalha religiosa ali, e nós não temos reconhecido isto até dentro da igreja. Então, por isso a igreja foi infiltrada com os... porque entrou como ciência. Os arquitetos, eles fazem um bom trabalho, até os descrentes, eles são bons engenheiros. Então, olha o nosso raciocínio. Então, o mundo secularizado, em termos de psicologia, a ciência também é legítimo. Errado. Isso não é a comparação que pode ser feita, porque são coisas diferentes. O homem é feito na imagem e semelhança de Deus. Ele é a criatura mais especial, o rei da criação de Deus, né? É mais importante lidar com almas, com pessoas debaixo de uma visão bíblica do que lidar com estruturas físicos, estudar os rochas e químicos. Até nisso também eles erram muito na interpretação deles, né? Mas vamos lá. Sim, depois de 1850, os princípios darwinianos começaram a ser aplicados a praticamente todos os campos de estudo: filosofia, religião, história, Karl Marx, estudos científicos, políticos, etc., né? Economia, tudo debaixo destas ideias modernas, ok? Agora, mais uma vez, voltando para o slide, nossa história é esta. A queda aconteceu, então nós vamos estudar o ser humano, aconselhar ele, sendo guiado por estes conceitos. Ele, cada pessoa com quem nós estamos falando, é uma pessoa caída, que necessita da redenção. Toda pessoa com quem nós estamos falando tem uma esperança firme e absoluta e eternal. Em quem? O sangue do Salvador, Jesus Cristo, o Criador, que está refazendo todas as coisas no amor dele, nele, em Cristo. Todas as coisas estão sendo refeitas, iniciando com a alma, com a salvação, com o ser humano, uma nova vida em Cristo, uma nova eternidade. E todas as coisas, sim, um dia vão ser reconstruídas em Cristo, a consumação de todas as coisas, novos céus e a nova terra. Esta é a nossa história, essa é a nossa visão escatológica. Agora, será que isso é importante para nosso aconselhamento? Eu posso encontrar qualquer pessoa do mundo e dizer: olha, tem esperança absoluta e verdadeira para você, não importa a sua situação. O que você precisa? De Deus, salvação, redenção, perdão, uma esperança real e viva para toda a eternidade.
Você precisa ter um novo coração, uma nova maneira de adorar, porque você está adorando a criatura em vez do Criador, e esta é uma grande parte das suas aflições, suas ansiedades, suas depressões, suas preocupações são totalmente, tem a ver com sua religião, com sua fé, com suas pressuposições. Então assim nós vamos aconselhar eles. Agora, retira toda essa história, toda essa esperança, como é que você vai aconselhar alguém? Você retira, quando você retira teologia, o que vai entrar ali? Opiniões de vários teóricos que estão em conflito um com o outro. Se você estuda psicologia na universidade, por exemplo, você vai estudar quantas teorias antropológicas, quantas avenidas, quantos caminhos você tem para escolher. Freud era um materialista, então ele criou um sistema baseado no materialismo. Carl Rogers é um espírita, ele desenvolveu um sistema que funciona bem com... Então Freud e Carl Rogers, eles estão numa grande guerra um contra o outro. Quer dizer, não tem uma autoridade absoluta, tem teorias seculares em guerra um com a outra. É uma batalha de cosmovisões aí. Então, até na universidade, você tem que optar por um caminho que está de encontro com muitos outros. Sim, eu estou querendo tirar um pouco da nossa confiança que nós temos na psicologia moderna, né? Eu sei que aqui talvez isso não é tão forte, mas em muitas igrejas ainda é muito forte. E esse tipo de palestra não é muito bem-vindo em muitos lugares. Eu imagino que talvez até tem aqui hoje algumas pessoas que são psicólogos. Em quase todas as igrejas evangélicas do Brasil tem psicólogos. Então você vai convidar alguém que vai falar contra psicologia, você vai ofender uma boa parte da nossa congregação, e todas as mães e pais, todas as escolas têm psicólogos, e isso é o nosso sistema. Pronto, você vai criticar aquilo que nós temos bebido. Isso não é muito aceito, irmãos, até dentro da igreja. Vamos lá, nós estamos demorando demais, falando de outras coisas demais. Vamos lá. Vamos lá, agora nós falamos de história. Nossa história, resumindo: criação bela, perfeita. Deus cria os céus e a terra. A queda aconteceu, Deus criou o homem bom. Então, originalmente, o homem é feito na imagem de Deus, e isso é muito bom. Aí a queda aconteceu, uma queda histórica, literalmente aconteceu na história. E a promessa começa ali em Gênesis 3:15. Deus entra na história para salvar. E Cristo chegou, redenção. E agora nós estamos redimidos em Cristo. Agora nós temos a esperança de um futuro perfeito com Ele. Essa é a história toda. Então nós conhecemos essa história. E você só precisa ter 2 anos para entender essa história. Não é complicado. Você não precisa de 4 anos de estudo debaixo dos descrentes para entender a história. Vamos lá para a filosofia para ver se é a mesma coisa. Nossa filosofia, talvez uma das questões mais básicas que o ser humano pode pensar seria isto: o que é real? Tá? Em Gênesis 1:1, eu imagino que a filha de Lucas já sabe o que é real. E o professor da filosofia de Getúlio Vargas e de Oxford e do Princeton não sabem o que é real. Sabe o que ela vai dizer? No início Deus criou o universo. Então deixa eu ver. 1 mais 1 é 2. Então existe 2 realidades: Deus e o universo. Se você pergunta para o mestre aqui, o que ele vai responder? Se você pergunta para ele o que é real, não, eu estou dizendo, não, né? Se meu corpo está, eu estou dizendo em termos absolutos o que é real. Ele vai ele vai ficar assim meio bomba ali, ele vai querer desmaiar, porque ele vai ter uma vergonha de dizer: eu não sei o que é real. Se Deus não existe, a resposta seria: então só o universo. Eu acredito que o universo é real.
Então, só o universo existe. Fora do universo não existe nada, então. Isso não é nossa filosofia. Nosso pressuposto filosófico em termos de ontologia ou metafísica, a questão do que é real, é isso. Deus criou os céus e a terra. Duas realidades. E este Deus, ele consegue falar com a raça humana, com a terra, com o planeta, com o universo. Ele sustenta através do poder dele. Nós somos dependentes dele todos os momentos. As estrelas, o sol, nosso fluxo sanguíneo é dependente do poder criacional e sustentador de Deus. E este Deus está em relacionamento com a terra através do pacto, através da boca, de falar com o ser humano. Esta é nossa metafísica, um Deus pessoal, triuno, que ama, que salva, que julga, que é justo, que é santo. Então nós vamos lidar com o ser humano baseado nesta posição filosófica. Não é a posição filosófica dos psicólogos modernos que foram treinados debaixo das teorias modernas de antropológicos, por exemplo, freudianismo e etc. Tem uma distância infinita entre Deus e o universo. E esta distância, Deus consegue ultrapassar porque Ele é todo poderoso. Então Ele pode entrar na raça humana e falar e comunicar com o nosso espírito. Na verdade, Deus é espírito e nós somos espírito também. A alma existe. Agora, o mundo secular não. Freud não acreditava, irmãos, na alma. Ele usou essa palavra, mas ele roubou este conceito e esta palavra da história ocidental que acredita na alma. Todos eles roubaram da história cristã para implementar um sistema que se tornou muito deceptiva, muito difícil de entender aonde eles estavam errados, porque eles estavam usando muitos conceitos da história ocidental e mudando aqui e ali um pouco, usando às vezes os mesmos nomenclaturas. Freud era um psicólogo, psique, isso é alma, é espírito, é mente. Então ele usou a palavra psique, mas ele falou que a parte invisível do homem não existe, porque ele era um materialista ateu. Só existe corpo, aquilo que nós podemos ver e tocar, ou os espíritos não existem, tá? Então ele desenvolveu sistemas antropológicos e psicológicos baseados naquele fé. Agora, vamos ver, então só tem essas duas opções. Vamos para o próximo slide. A metafísica secular é: o que é real? Pergunta para Getúlio Vargas, o que é real? Eles vão dizer: o homem é real, o universo é real. Então, a minha visão sobre cultura, arte, moralidade, verdade, minha visão política, o estudo sobre prazer, sobre relacionamento, tudo isso vai ser guiado por esta pressuposição de fé. O que é real? Só o universo. Então eu vou desenvolver sistemas de ajuda baseado nesta visão. A metafísica secular, no fim da análise, eles dizem assim: tempo mais chance mais o impessoal criou todas as coisas. É um absurdo, é irracional, mas os intelectos do mundo inteiro acreditam nisto. E nós estamos assistindo Hollywood e indo para a universidade. Nós estamos também bebendo desta fonte todos os dias em nossa cultura. Os políticos todos que nós temos estudaram debaixo desta metafísica. O que é real? O universo só. Vamos estudar todas as coisas com esta base. Agora, quando você tem tempo, mais chance, mais ou impessoal, como é que entra essa área de ética, por exemplo? O que é certo e o que é errado? Irmãos, por que a homossexualidade se florescendo hoje? Porque esta visão ganhou a ascendência. Eles estão só sendo consistentes finalmente com as pressuposições deles.
Não há certo e errado nesta cosmovisão, porque veio do nada. Então não tem certo e errado. Por isso nós temos loucuras debaixo de 300 anos do reino da filosofia moderna, todas as esferas educacionais. O que nós temos? Nós temos homens querendo jogar na liga feminina de vôlei. Sim, né? Você sabe disso, né? Esta é a loucura aonde isso está levando a gente todo. E é só nós, só a igreja pequena, que tem que lutar contra este gigante. Então, graças a Deus por esse movimento, por exemplo, de homeschooling, aonde os pais e mães vão poder ensinar os filhos em todas essas áreas, debaixo de uma cosmovisão bíblica. Porque, mais uma vez, todas as escolas, eles estão sendo guiados, as escolas públicas e a maioria das escolas privadas também, sob uma visão secularizada de todas as coisas. Secular quer dizer não há Deus, tá? Próximo slide. Rapidamente, vamos comparar essas duas metafísicas, rapidamente, só para vocês, porque lembra que tem uma antítese, tem uma guerra, tem um oposto nessas ideias em termos basilares, em termos dos fundamentos. Vamos lá. O que é que uma visão acredita acerca de Deus? Nossa visão bíblica, nós vamos dizer, ele é autoexistente, quer dizer, ninguém criou Deus, e ele é suficiente, triuno. Nós podemos ter uma lista maior. Ele é infinito em poder e graça, etc. Agora, o que o cosmos secular fala acerca de Deus sobre este tema? Ele não é importante. Ele não existe. E sobre o homem? Na visão bíblica, o homem é criado, ele é dependente de Deus. Na visão secular, lembra que psicologia é baseado nisto, a visão secular do homem. Quem é o homem? Ele não é criado, ele é independente, autônomo. Isso quer dizer, ele não precisa de Deus, ele pode criar suas próprias leis. Ele é autodeterminado, self-determined. E ele precisa de autoestima. Eu gosto de citar essa coisa porque autoestima se tornou a ortodoxia absoluta da modernidade. E quase 100% dentro da igreja também. Nós não percebemos que isso é incoerente com a nossa teologia. E que também isso viola exatamente o que Jesus falou acerca do homem. Ninguém precisa de autoestima. Sabe por quê? Nós já temos isso em abundância todos. Quando o bebê que nasceu agora, quando ela quer leite, o que ela faz? Me dá, eu quero. Ela cuida dela mesma muito bem. Quando ela tem dor, um desconforto, o que acontece? Ela grita, me ajuda! Eu preocupo comigo desde o nascimento. Todos nós preocupamos conosco mesmo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não preocupamos com Deus e as outras pessoas, por causa da queda espiritual. Então nós precisamos preocupar menos com nós, porque isso já é grande em nós, e começar a preocupar mais com os outros. Olha, só esse princípio vai erradicar a maior parte de depressão, ansiedade que você pode imaginar. Porque nós não somos ansiosos na maioria das vezes, irmãos, por causa dos problemas dos outros. Estou preocupado com aquela família, então vou entrar numa grande depressão porque eles estão sofrendo. Não, nós entramos nesse sofrimento por causa de quem? Por causa de nós, porque nós desejamos um alto prazer. Mas você vai dizer, mas é aquela pessoa que diz, não, mas ela me odeia. Sabe por que ela odeia ela mesma? Porque ela deseja ser algo e ela não consegue, mas o desejo de ser grande está nela bem forte, tanto que ela acredita que ela não conseguiu ser aquilo que ela desejava, e por isso ela está desanimada e triste. Ou alguém rejeitou ela, então ela diz, eu não tenho uma autoestima porque os outros me rejeitaram. Isso é sendo controlado pelo pensamento dos outros.
é reverenciar a opinião das outras pessoas sobre mim. Então o que ela precisa ali? Não é dizer, mas você é bonito e bela, você precisa de mais autoestima. Dizer, você precisa parar de adorar os homens. O que Deus fala acerca de você? Ela precisa de uma maior visão sobre Deus e sobre a palavra de Deus, e uma visão menor sobre a palavra do homem. O homem é caído, então a opinião dele sobre mim tem que ser considerada. Sim, eu vou respeitar, eu vou ouvir, mas não é autoridade absoluta sobre a minha vida, a opinião do ser humano. Isso vai criar, quando nossos filhos entendem isso, uma alma forte, que não vai ser derrubado por todo e qualquer tipo de bullying que acontece. Que vai acontecer, porque nós vivemos no mundo caído. Todos os seres humanos são caídos e egoístas. Todos vão preocupar com eles mesmos. Isso é uma pressuposição bíblica, deduzida de nossa teologia bíblica. Então nós vamos lidar com o ser humano com fidelidade, não considerando os princípios da palavra de Deus. Claro que ninguém é perfeito. Nós esquecemos até como mães e pais essa teologia bíblica, né? Todos nós, pastores, todos nós somos imperfeitos com nossas crenças básicas. Tá, e vocês pode, assim, tem essas outras áreas que nós podíamos, tendo tempo a analisar. Cosmos, próximo slide, por favor, Dave. Sobre verdade. Verdade para nós é dado por Deus. Por exemplo, na área de ética, o que é verdade? A lei do Senhor. Não matarás o seu próximo. Agora, o que é verdade quando isso é retirado da nossa visão? Tudo se torna subjetivo, depende da opinião de cada pessoa. O que é verdade? Não, é verdade para mim, verdade para a cultura brasileira. Não, mas a visão bíblica, isso é verdade absoluta sobre todos os reinos, sobre todos os reis, porque veio da boca do Rei dos Reis. Sim, então, em termos de ética, vamos lá, fazer a vontade de Deus é a nossa visão. Agora, isso é muito, muito importante em termos de aconselhamento, né? Fazer a vontade de Deus. Se você não tem isso te guiando, quando você está sentado ao lado de um outro ser humano que está conversando contigo, e essa questão se torna muito importante. O que é certo? Como eu devo viver? O que o mundo vai dizer? Hoje, sabe o que eles vão dizer? Eles vão perguntar assim: o que você deseja? Quem é importante ali? O ser humano. Quem é Deus ali? O ser humano. O que você deseja? Você deseja sentir melhor naquela prática homossexual? Ok, eu vou te dar algumas estratégias psicológicas para que você se torne mais aliviado naquela prática homossexual. Eu sou um expert em aliviar seu coração. Está vendo o perigo isso para a igreja? Então, quando a igreja, nós temos filhos e filhas que têm problemas, nós dizemos, não, a igreja não tem, o pastor não sabe como aconselhar, então, meu filho tem um problema, então eu vou levar eles para o mundo. Muitas vezes, isso vai acabar muito mal, na maioria das vezes, para a gente, infelizmente. Vamos pular então, nós não temos mais tempo, vamos só tentar trazer isso a conclusão, pode continuar para mais o final do... vamos passar o elemento ético, pode descer bem mais para baixo, tipo isso vai um pouco mais, pode mais, vai nessa slide aqui, por favor. Sabe por quê? Isso que aconteceu com figuras como, por exemplo, René Descartes, eu aprendi que ele é louvado na universidade. René Descartes falou assim: cogito ergo sum. Eu penso, logo sou. Razão humana é o boss, é o grande chefão. Isso reina basicamente desde Descartes. Razão humana é o chefão, é o top. Ele até tem a capacidade e poder de julgar a palavra de Deus e julgar a existência de Deus. Se Deus pode permitir ou resistir ou não, vai depender agora, depois de Descartes, da razão humana.
Você tem pessoas antes dele, como Thomas Aquino, que falou assim: olha, a mente humana, a razão humana é legítimo, é bom, é tranquilo. Nós podemos confiar na razão. Lógica. Aristóteles, muito legal. E olha, cuide nas suas áreas de homeschooling, porque isso está tendo um reavivamento por causa dos estudos clássicos. Um reavivamento de Thomas Aquino, que falou que a razão humana está em pé, está bem, está legítimo. Porque ele tinha uma visão da queda fraco. Ele não acreditou que o homem era totalmente depravado. Então, para ele, o psique, o nous, os efeitos noéticos do pecado não existia. A razão está em pé, pode confiar. E por isso tem entrado até na linha reformada. Graça comum é muito abrangente em muitos lugares. Eles aceitam as opiniões dos seculares sem criticismo. E muito disso é por causa de Thomas Aquino, que ele dividiu o ser humano. Você tem um parte chamado sacra, espiritual, teológico, Deus, céu, salvação. Aí você precisa da graça de Deus. Aí sim. Mas essa parte do mundo natural, esquece, isso aí está legítimo, tá bom. Ele dividiu o ser humano. Então agora nós estamos assim, nós temos uma esquizofrenia intelectual, até na visão cristã muitas vezes. Será que essa área é espiritual ou é meramente natural? Eu vou pensar aqui, eu não sei. Não, essa área pode ser meramente natural. E nós estamos divididos. E o que aconteceu ao longo dos tempos? Se razão é legítima, ele vai crescer. Não, ele é legítimo para matemática, beleza. Ele é legítimo para construir prédios, beleza. Ele é legítimo, olha, e jurisprudência? Será que isso é espiritual ou mais natural? Não, isso é natural. Política, então, é guiado por uma visão meramente natural. O que mais? Vamos estudar o homem. Será que isso é espiritual? Não, isso não tem a ver com necessariamente céu e salvação. Então, isso também é natural. Então, todas as áreas são naturais. Daqui a pouco, a voz da igreja é deste tamanho. O teólogo não vale nada, ele só fala sobre céu, sobre justificação, e olha só, é só isso que a igreja vai dizer, só isso. Todos os outros áreas podem ser dominados pela mente secular, e nós podemos beber dessa fonte, legal. A razão vai começar a comer a fé e devorar, e a cultura inteira vai ser devorada, e nós não temos mais fé. Nós não temos a visão de Deus guiando a visão bíblica. A teologia não é mais importante sobre nossos estudos antropológicos. Quem é o ser humano? Nossos estudos de como ajudar o ser humano, psicologia, é guiado pela visão naturalista. Então, essa divisão foi muito triste na história. Vamos lá para a parte final, meu irmão, que é slide 27. Eu vou finalizar com mais 2 ou 3 slides, tá? Que é uma comparação, depois de toda essa análise filosófica, uma análise então especificamente sobre aconselhamento bíblico, que eu estou tentando admoestar, encorajar, versus uma visão psicológica. Agora, uma ressalva. Nós não estamos criticando muito o que está sendo feito na área de psicologia, que é meramente observacional. Alguém vai olhar para as rochas, as pedras, e vai observar, e vai dizer o que ele viu ali. Alguém vai entrar na favela e vai fazer uma pesquisa, e vai falar com as pessoas: quantos de vocês se sentem que foram abusados na sua infância? Aí ele vai relatar e fazer aquela pesquisa, e ele vai dizer para todo mundo, no jornal, e até o teólogo pode ver, 72% dos jovens na favela, eles falaram que eles foram violados sexualmente. Isso é legítimo, isso é um dado interessante, para nós. Isso é que eles devem estar fazendo.
Isto é pesquisa. Mas eles não param ali. O que eles fazem? Eles chamam a pessoa, senta ao meu lado, e eu quero conversar contigo usando palavras, gramática, ideias, e palavras são baseadas em teologia, e eu vou ajudar a sua vida, em termos de sentimentos, em termos de problemas, até eles usam, e nós temos aceitado também, essas nomenclatura de doença mental, só para colocar um pouquinho de, assim, né, questão sobre isso. Será que, deixa eu te perguntar, um pensamento pode ser doente? Talvez você vai estranhar com essa pergunta. Um pensamento é visível ou invisível? Vamos dizer um amor é visível ou invisível? Eu acho que vocês vão dizer que é invisível. Eu acho isso, essa visão terrenal, eu acho isso a visão bíblica. Tem um aspecto invisível do ser humano. É invisível, não, assim, é intocável. Agora, se você ver historicamente o que significa doença, você vai entender que doença, em termos de medicina, é uma breakdown at the cellular level. Aonde seus células físicos têm um problema observável, né? Isso é doença. Agora, uma mente que é invisível pode ser doente? Ele pode ter células quebradas. Lembra que mente não tem células. Cérebro tem células, mente não tem células. Coração não tem células. Tem um coração físico e tem um coração que representa, biblicamente falando, toda a parte invisível, o homem interior do homem. Por exemplo, seus desejos, sonhos na vida, eles podem ser doentes? É meio confuso. Nós estamos tão confusos nessa área que nós aceitamos quase por completo essa ideia de doença mental. Mas é muito mais complexo de meramente aceitar, porque todo mundo está usando essa nomenclatura. Não é uma nomenclatura histórica. Se você falava doença mental 300 anos atrás, rapaz, ninguém iria entender você, hein? 400 mil anos atrás, ninguém iria entender você. Isso é uma incoerência ontológica. O ser do homem é espiritual, o homem interior, ele não pode estar quebrado no nível celular. É uma outra coisa que está acontecendo naquele aspecto invisível. E tem muito mais a ver com adoração. Tem muito mais a ver com teologia, Deus, salvação, esperança e ideias. Então, psicologia, para terminar mais uma vez, vamos lá. Você tem, vamos analisar rapidamente as metas e a antropologia nessas duas arenas e os sistemas de aconselhamento. São bem breve. Próximo slide. A meta para nós no aconselhamento bíblico. Quando nós estamos sentados ao lado de alguém, conversando com eles, debaixo de uma perspectiva bíblica, teológica, pastoral, cheio de amor evangélico. Como é que nós vamos falar com nossos filhos, por exemplo? Nós sabemos exatamente qual é a meta em todas as instâncias da vida de um ser humano. É o quê? Glorificar a Deus. Este sempre é o caminho. Eu vou te encorajar a achar e amar e perseguir este caminho de amar a Deus em primeiro lugar e amar seu próximo. É o segundo maior mandamento. O que mais nós queremos fazer no aconselhamento bíblico? Capacitar pessoas a glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Nós desejamos que essa pessoa ao meu lado, que a única esperança que ele tem na vida e na morte é Jesus Cristo. A única esperança que ele tem. Isso é a grande esperança. As outras coisas, eu quero um carro, eu quero casar, eu quero ter filhos, talvez até são legítimos, mas isso não deve nunca controlar nossas paixões, porque se sim, isso se torna nossa Deus prática, aquilo que controla nossas vidas. E se aquilo que controla a minha vida, eu não recebo aquilo que eu almejo, desejo, eu vou estar abalado, deprimido.
Se algo que eu desejo é muito importante para mim, eu vou também ter medo de perder aquilo que é meu tesouro. Aí isso aonde medo vem. Medo está conectado com amor. Agora, isso é um raciocínio teológico. Então, o psicólogo, ele não vai conectar medo com amor, especialmente se ela é materialista. Ela vai dizer que medo é simplesmente um problema químico no seu cérebro. Tem nada a ver com o interior. Então, olha, como é que as famílias nos Estados Unidos e muitos no Brasil, qual é o sistema de ser um pai e mãe hoje? É o sistema farmacêutico. É assim que nós guiamos nossos filhos hoje, com a farmácia. A farmácia reina. A fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Este nos salva no aconselhamento bíblico. Nós desejamos que esta pessoa use o coração, a cabeça, os pensamentos, as mãos, ações, palavras, todos estes para a glória de Deus. Nós desejamos santidade na vida daquela pessoa. Nós desejamos ver e encorajar os frutos do Espírito. É muito bom entrar numa comunidade como esta, aí você vê os frutos do Espírito. Amor, conversas, alegria, apoio um ao outro, isso é uma coisa muito bela. Você sabe que nós temos o poder de cura aqui por causa de Deus, por causa do Evangelho. O poder da cura aqui, só nessas, quantas pessoas tem? 80, 100 pessoas. Muito mais do que todos os governos juntos com bilhões de dólares. Eles não têm o que a igreja local podia fazer para alguém que está triste lá fora. Impossível. Tem tanta sabedoria, tantos dons, Deus presente aqui, e o amor da comunidade. Este é o melhor lugar para aconselhar pessoas. O que a psicologia fala para você? Não. A salvação behaviorista é o recondicionamento. Está vendo o que é? É um peça só. Não é nem parte holística o tratamento deles. É um pecinha só. No modelo médico eles vão corrigir os químicos do cérebro. Mas será que nossas ansiedades também podem causar corrupções em nossos cérebros? Nossos químicos? Certamente sim. O invisível tem um impacto sobre o físico. Isso é um milagre. Nem um filósofo, nem Kant, nem ninguém pode explicar aquilo. Ninguém pode explicar. Isso é um milagre. O invisível impacta o visível. E também quando nós temos câncer, isso impacta nosso coração, nossa alma. Porque nós vamos refletir sobre aquilo. Nós vamos pensar. Talvez nós vamos perder a esperança por causa do problema físico. Então, tem um impacto intercambiável entre alma e corpo. Mas se você não tem esse cosmovisão, você não vai ver, enxergar, tratar com este entendimento. E etc. Mais um slide. Em termos de antropologia, quem é o ser humano na visão bíblica? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não é autônomo. Ele é um pecador depravado, responsável então pelos seus atos. Agora, nós somos também adoradores, nós somos religiosos por natureza. Então, o fundamento de todos os problemas do homem é de natureza espiritual, é um problema de adoração quebrada. Nós precisamos de submissão, adoração prática e obediência orientados pelos princípios da palavra de Deus e do Espírito Santo. E o centro de controle do homem é seu coração. E o que controla o coração, mais uma vez, é a adoração, é o espiritual. Agora, na psicologia, o que é o homem? Ele é um animal crescido, na verdade é um germe crescido depois de milhões de anos. Então, ele é meramente vítima do ambiente. Não, ele é ruim e mau porque o ambiente corruptou ele. Isso não está de acordo com a antropologia reformada. Ele é corrupto por nascença e pela escolha diária. Agora, aquelas influências mal ao redor dele faz um impacto também, encoraja aquele mal. Sim. Então, é uma situação muito deplorável quando você é corrupto na sua natureza e você vive no meio de corrupção total. Isso é uma situação triste e por isso a igreja tem que agir.
porque sem a palavra de Deus, essas pessoas são perdidos. E na verdade, por isso, até Lia comentou vindo para cá, é tanto ferro, até ela estava achando bonito, né? É tanto ferro, aonde? Grades, aonde? Em todo canto, porque nós temos medo de quem? Homem. Que ele é mau, né? O problema para a psicologia é condicionamento pessoal pobre. Então, nós precisamos condicionar eles por meio de recompensas e punições. E nós precisamos, né, fazer testes e ajudar eles a ingestir pílulas. No aconselhamento cognitivo, eles querem mudar pensamentos irracionais. No aconselhamento existencialista, eles querem encorajar a autoestima da pessoa. Então, dependendo de cada linha, aonde você vai, dependendo de cada pessoa que está te aconselhando ali no sistema secular. Aconselhamento humanista vão querer te ajudar a atingir seu potencial humano, né? Aconselhamento bíblico tem esse objetivo de se tornar mais parecido com Cristo. A meta é a santificação. O objetivo é mudança promovida pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. Vamos para o último slide, que é só uma passagem bíblica. Qual a nossa esperança? Mudá-lo sem quer? Esta foi a pergunta. Nós iniciamos falando sobre o pastor Jay Adams. Ele voltou para a Europa, um pastor humilde lá de Kansas, né, de Pensilvânia. Ele foi para a Europa convidado por uma grande escola psicológica. Na verdade, é onde Freud ensinou. Porque ele estava surgindo uma nova teoria ali. Esse tal de aconselhamento bíblico e cristão. O que é isso? Vamos ouvir. Então ele foi lá. E ele propôs uma pergunta para todos os sistemas de pessoas na plateia. Ele falou: mudá-los em quê? Você quer transformar o ser humano em quê? Qual é o alvo? E com esta simples pergunta, ele derrubou todos os sistemas, porque eles não têm um alvo. Não existe um alvo. Quem é o alvo? A vida de Karl Marx? As filhas cometeram suicídio. Ele adulterou várias vezes. Ele era um adorador de Satanás. Quem é o alvo? Os grandes psicólogos, quem? Como chama aquele que é muito famoso aqui no Brasil? Carl Rogers. Ele adulterou quando a esposa dele estava doente na leite do morto. Estava morrendo, ele adulterou com outra moça. E quando a esposa dele morreu, ela falou com ele. E ela perdoou ele e falou: tudo bem, eu te amo incondicionalmente. Ele recebeu essa mensagem e desenvolveu o sistema dele, que o mundo inteiro tem adaptado, chamado psicoterapia centrado no cliente. O que é que o cliente deseja? Eu vou dar apoio incondicional ao cliente. Um aconselhamento humanista focalizado nos desejos interiores do homem. Ele desenvolveu isso através de uma revelação numa sessão espírita com a esposa morte. Literalmente é isso que reina no mundo da psicologia, irmãos. Mas para nós, qual é a palavra final? É Jesus Cristo. Aí o pastor Jay Adams falou isso para a plateia. Qual a meta? Eu vou te apresentar. Eu ser humano perfeito, chamado Jesus Cristo, que morreu para pecadores e viveu uma vida de santidade e perfeição, onde ele amava Deus e amava o próximo. Este é o único padrão, e vocês podem pesquisar tudo que vocês desejam, vocês nunca vão achar um padrão perfeito a não ser Jesus Cristo. Então, arrepende seus pecados, das suas teorias, e segue a palavra de Deus. Basicamente foi isso que ele fez. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aconselhamos com esta base. Será que tem algo mais forte do que isso para curar a alma? O amor de Cristo. Eles têm medo do que? Nem da morte. A morte da morte, na morte de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por este tempo, esta meditação sobre a teologia e a filosofia baseada nessa teologia bíblica. Obrigado pela suficiência da Tua presença em nossas vidas, da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento como a igreja de Cristo, que nós podemos discernir e agir de acordo com a Tua vontade. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem colocado neste mundo, por os homens brilhantes, até aqueles que não Te amam, mas têm feito grandes coisas. Nós Te louvamos porque os céus proclamam a glória de Deus, mas sabemos que nós precisamos muito mais para curar a alma, e é o Senhor mesmo. Então ajuda-nos, Senhor, viver e agir de acordo com a Tua palavra, por causa de Cristo, que merece nosso louvor e honra. Em nome dele que nós oramos com gratidão. Amém. Obrigado, meu irmão.